Fala galera, Minuto em Cristo. Tô aqui mais um episódio, sou o Igor. Tô com um cara incrível, tô muito feliz, sempre tô muito feliz em receber cada pessoa que passa por aqui. E hoje eu tenho a honra de estar recebendo meu amigo, meu irmão Caio Mota. Meu Deus, a honra é minha, bro. Obrigado. E aí, galera? Tô muito feliz de estar aqui. Como o Igor falou, meu nome é Caio. Tenho 27 anos, tenho um irmão gêmeo. Talvez você tá olhando e tá achando, é o Bernardo? Não. Caio Mota. É isso, também sou lá da Lagoinha, do Next, junto com o Igão, com o Bia, com todo mundo. Lá na igreja eu lidero o Ministério de Criatividade, pela misericórdia de Jesus. E é isso. Tô feliz demais de estar aqui. Top, mano. O que eu acho incrível, aproveito até para honrar se a gente tá aqui, cara, hoje. Eu não paguei ele pra fazer isso, gente. Não pagou. É porque tem influência sua. É o primeiro ministério, inclusive, que eu servi na igreja. Sim. Foi o Creative. O Caio fala de uma Ele ficou maneira... com a cara assim, meu Deus, eu vou falar como. Mais sofisticada, como que é que pronuncia? Creative. Mas a gente fala creativo, porque todo mundo... Quando você fala creative, já parece que você é uma pessoa metida. Isso não é legal, então. Ministério de Criatividade foi um tempo muito incrível que tive lá com vocês. Aprendi muita coisa que eu ainda continuo usando, né? Para a glória de Deus. E hoje não vamos falar sobre criatividade. Talvez até a gente fale um pouco, né? Mas, cara, quando a gente troca ideia, quando eu te vejo ministrando, eu vejo sempre você falando sobre o amor de Jesus. Você sempre fala sobre o amor de Deus, que Ele tem por nós, como desfrutar desse amor. E eu quero que você fale sobre isso, porque acredito que é uma dificuldade hoje da nossa geração amar, sabe? Sem querer nada em troca, amar aqueles que é difícil amar, né? Vamos ser sinceros. Então, quero que você fale sobre isso aí, que vai ser incrível. É uma coisa que eu tava até meditando muito, assim, né? Porque quando a gente fala sobre amor, parece ser uma temática muito universal, né? É difícil você pegar uma pessoa que você fala sobre isso e ela reage como se ela não entendesse. Então, é desafiador porque hoje em dia existem muitas formas que as pessoas usam para descrever o que é amor, né? E é muito importante a gente entender o que é amor pela ótica de Cristo, né? E é lindo porque o amor de Cristo, ele é fruto do perdão. Sim. Então, por que eu não tenho tanta dificuldade de amar pessoas, todo tipo de gente? Porque todo dia eu acordo e eu falo assim, meu Deus, se Deus, que tinha todas as justificativas, deixou isso de lado para me amar, não tem como eu não passar isso para as pessoas. Então, é o que Mateus fala, né? Quem muito foi perdoado, muito ama. Aquela mulher, quando ela ungiu os pés de Jesus, escandalizou as pessoas que estavam ali, ela estava expressando o amor. E eu acredito num amor que se expressa, sabe? Eu acredito num amor que abunda, que choca também. E eu olho assim aquele texto e Jesus olhar para aquela mulher e falou, e ela muito amou. Aí eu fico assim, cara, se um dia eu ver Jesus falando sobre mim, a única coisa que eu quero que ele fale de mim é que eu fui alguém que amou muito. Então, eu acho que isso é muito fruto disso, cara. Todo dia eu entendo que é misericórdia, eu entendo que eu não merecia. Então, quando eu me deparo com alguém que não merece, eu falo, eu também não merecia. Então, assim, é mais prático do que a gente imagina. Mas é importante a gente entender o que é amor, né? Porque você vai ver aí fora, cada pessoa traz um significado diferente. E aí amor é tudo, amor é vibração, tudo é amor. E não é bem assim. Exatamente. Porque a Bíblia é muito clara em destrinchar e detectar o que é amor, né? Vários textos falam sobre, descrevem o amor. Então, o amor não é tudo. A gente precisa entender o que é amor de acordo com Deus. Porque se a gente não entender, a gente vai entender por outras óticas. Verdade. E aí é perigoso. O que é o amor segundo o padrão de Deus, né? E você falou sobre misericórdia. Misericórdia é o amor de Deus. Em Lamentações fala, né, que as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Se nós estamos aqui, foi porque as misericórdias de Deus nos alcançaram. E não precisa ter pecado muito ontem. Se você acordou, independente do quão justo você acha que você ainda carece da misericórdia de Deus, né? Exatamente. E é interessante que você pega assim, o significado, né, da palavra misericórdia. E eu não sou desses caras cara, sei o significado de cada palavra e tal, essas coisas, inclusive até aprendo lá no seminário, no Carisma. Você pega, misericórdia é a junção de duas palavras, né? Se eu não me engano é miserere, que significa miséria, e córdia de cardio, de coração. Então,
O que significa misericórdia? É o coração de Deus sobre a nossa miséria, tá ligado? Isso é muito forte. Então, quando a gente tem esse entendimento, cara, eu mesmo em meio à minha miséria, mesmo em meio ao caos, ao caco e tal, Deus, ele estende as mãos, ele me ama, sabe? Ele me cura, ele me lava e ele me dá novas oportunidades, né? Novos começos. Então, cara, o amor é tudo. Quando a gente entende o amor de Deus por nós, quando a gente desfruta desse amor e quando a gente desfruta também desse perdão e a gente perdoa, né? A gente também está liberando amor e a gente passa a amar as pessoas de maneira leve, né? Sim. Assim como Jesus nos amou e nos ama. Não é forçado, né? Exatamente. É isso. Quanto mais você reflete nisso, você não se torna egoísta, mais generoso você se torna. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas com dificuldade. Quem nunca teve dificuldade de amar alguém? E quem ainda não tem, se a gente for sincero? Mas eu faço muito essa reflexão. Quando eu me deparo com alguma situação, alguma coisa que eu falo, cara, eu tô tendo dificuldade de amar essa pessoa. E quando eu vou ver, na maioria das vezes, eu saí desse lugar de refletir diariamente o quanto eu fui e continuo sendo amado. Então, quando eu gasto esse tempo, se torna muito mais, não só fácil, né? Mas prazeroso você amar as pessoas. Então, acho que é muito um segredo mesmo, assim. Sim, cara, tem uma passagem que eu até deixei separado aqui, tá em João, capítulo 13, versos 34 e 35. Quando eu li essa passagem, confesso que eu já passei por ela batido várias vezes, mas teve uma hora que eu fui tão ministrado por essa passagem que eu fiquei assim, nossa, é Jesus falando. 13, 34, 35, que ele fala assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E é interessante que, né, Deus dá o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas tem muitas pessoas que nem se amam, cara. E como que elas vão amar o próximo? Às vezes elas não entendem. Então, quando você desfruta do amor de Jesus, não tem desculpa para você não amar os outros. Então, Jesus fala aqui que dá um novo mandamento. Ó, amem uns aos outros como eu te amei. Isso aí. Então, quando a gente desfruta, cara, do amor de Jesus, concorda? Sim. A gente consegue liberar esse amor e amar como ele nos ama. E é uma equação, né? Isso que você falou. Você só consegue amar quando você se permite ser amado, né? Então, assim, eu recebo do amor de Deus, eu vejo a ótica que ele tem de mim, que é muito diferente da ótica natural que eu tenho de mim mesmo. E isso quebra paradigmas, traumas da minha vida. Então, quando eu comecei a refletir no amor de Deus por mim, eu desconstruí tanta coisa que eu acreditei a meu respeito, que eu ouvi sobre mim. E aí, isso ressignifica a forma que eu me enxergo. E se eu consigo receber desse amor, eu começo a me ver como Deus me vê, naturalmente eu vou enxergar o próximo como ele enxerga também. Então é uma equação. Se você tirar, não tem como você tirar um dos produtos e achar que vai continuar tudo certo. Se você não se permite ser amado, você não vai conseguir amar o próximo. Se você não ama a si mesmo, você não vai amar o próximo. Se você tentar amar o próximo, pulando essa parte tão importante que é se amar, você não vai conseguir. Isso que é frustrante, porque a gente se depara com pessoas, nossa, eu quero amar as pessoas. E aí você olha, você vê que elas carregam esse desejo. Eu quero amar, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. Quantas pessoas assim, meu Deus, eu não consigo perdoar. E às vezes elas estão tão focadas nessa parte da equação que elas esquecem, peraí, talvez o problema aqui não está em você amar o próximo. Eu sei que você está querendo, mas se você não entende que isso é uma consequência de você se amar, você vai se frustrar, se desgastar e não vai conseguir chegar nesse lugar. Então, é uma equação que não tem como você tirar nenhuma das partes dela. Você tem que viver tudo. Exatamente. E incrível que Jesus continua dizendo, nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Ou seja, quando você ama, cara, né? As pessoas reconhecem, elas não podem ser crentes, elas não podem crer, né? Podem, sei lá, mas elas vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. Porque essa vida respalda o que você prega, né? Então, assim, eu já tive várias situações onde eu falava do amor de Jesus, tipo, quando eu estudava, fazia uma faculdade, era uma faculdade bem complicada, assim, do contexto, era um contexto bem... Eu falava assim, tô na Babilônia moderna aqui. E eu falava muito sobre isso, né? Mas Deus, ele sempre me incomodava para eu aproveitar as oportunidades de provar esse amor.
Porque, principalmente numa faculdade de comunicação, todo mundo tem uma boa fala, todo mundo é capaz de emocionar com o que diz, mas existe muito um descrédito, assim, peraí, uma desconfiança. Então, você precisa provar do seu amor. Então, tiveram várias situações onde eu falava, por exemplo, tinha uma menina que eu convidava sempre para vir na igreja. E ela ficava, tá, não sei o quê. E aí teve um dia que ela chegou na faculdade, ela tava meio estranha, assim. Ela falou, Caio, eu preciso te contar um negócio. E ela cresceu num lar cristão, mas não deu continuidade, desviou e tal. E ela virou e falou assim, eu tô vivendo um relacionamento homossexual. E antes dela falar, eu já tava assim, orando no espírito, porque eu peguei assim, no ar, o que ia acontecer. E naquele momento eu comecei a orar assim, Deus, eu não quero, obviamente, respaldar uma coisa que eu sei que não é a sua vontade para ela, mas eu também não quero que a minha fala seja um gatilho para afastá-la ainda mais. Eu nem lembro o que eu falei, assim, mas ela ficou extremamente tocada, ela começou a chorar e ela falou assim, Caio, eu tive a sua reação de todas as pessoas que eu contei, eu achei que ia ser a pior. E foi a que menos me feriu. E o que eu fiquei contente com isso foi que eu não feri ela, mas eu não concordei com ela. E na semana seguinte ela foi na igreja, de mão dada com a namorada, e foi na igreja. E eu acredito muito nisso, sabe? E eu fiquei assim, cara, Deus, que incrível que isso aconteceu. E ele virou e falou assim pra mim, o seu amor saiu de uma teoria e se tornou prático. Então, quando aquela menina, ela viu eu tendo uma oportunidade de respaldar um ódio, ou de ser o crente que todo mundo pensa que a gente deveria ser e que a gente não deveria, porque não é exemplo de Jesus, e eu quebrei esse padrão, eu provei com uma atitude o meu amor por ela, mesmo não concordando e não abrindo mão disso de jeito nenhum, aquilo virou uma chave para ela. Então ela acreditou naquilo no momento que eu agi em amor. Eu falava do amor, mas quando eu agi em amor, aquilo tomou vida para ela. Então eu acredito que é muito isso que a palavra fala, sabe? Então, e eu não gosto de entrar em extremos, assim, né? Porque senão a gente entra no outro extremo, assim, então não precisa falar nada. Só age, não. Exatamente. Entendeu? Tem aquelas frases assim, prega o evangelho, se preciso for use palavras. Eu odeio essa frase. Porque parece que a gente percebe um extremo negativo, que é o de só falar, e ao invés de a gente, quando percebe que isso é problemático, equilibrar, a gente vai pro outro extremo. Então agora não tem que falar mais nada, não tem que pregar. E não é isso. Porque tiveram uma oportunidade na minha vida que Deus mandou eu abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Não foi tipo, deixa eu pedir perdão. Não, peraí, a Bíblia diz isso daqui. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e buscar esse equilíbrio. Você tem que falar da palavra. E o que é esse plus que a gente está lendo? É a sua vida respaldar o que você está falando. Não é a sua vida substituir a sua fala. É a sua vida respaldar o que você está falando. Exatamente. E entender que o papel de convencer o homem do pecado não é nosso, é do Espírito Santo. Isso é claro. Já tive experiência parecida sobre homossexualismo e eu falei pro jovem, cara, por que você procura um relacionamento? Né? E essa pessoa até fala, porque eu quero criar uma família. Enfim, eu falei, cara, família segundo Deus é homem e mulher, e foi o que você falou, cara, também era uma pessoa super aberta, né? Sim. Ela estava disposta a entender a minha visão, e eu conversei com ela, foi uma conversa bem saudável, ela super entendeu, e ela foi até sincera demais, falou, cara, nesse meio, nesse tempo que eu procuro relacionamento, as pessoas que eu conheço, elas querem logo sacanagem, elas querem, elas já vão pro lado pornográfico e tal, papapá. Eu fui e falei, cara, então, o que você quer não é ter uma família, o que você quer é ser respeitado, é ser amado, e isso você já é, cara, por mim, por Deus, pelas pessoas que convivem com você, e até hoje eu tenho uma aliança com essa pessoa, sabe? E ela busca Deus, e eu creio que a religiosidade, a religião, ela tratou o homossexualismo como algo brutal, como um dos maiores pecados. Só que a Bíblia também fala sobre o hétero que vive, né, na promiscuidade. Na promiscuidade, exatamente, que vive em um relacionamento sexual fora do casamento, fala sobre ladrão. E na época de Jesus tinha todas as espécies de pecadores, tinha ladrão, né, que tinham imoralidades. Jesus estendeu os braços para uma prostituta. Então, quando a gente entende, cara, que o nosso dever é amar, que a gente entende também que a gente passa, né, que o homossexualismo em si não é pecado, mas sim a prática, assim como
a heterossexualidade não é pecado também, mas a prática, né, do ato sexual. E as pessoas entendem, elas vão sendo transformadas. Eu conheço testemunhos, cara, incríveis também, voltados para essa área. E todas elas foram transformadas por pessoas que liberaram o amor de Jesus. Sim. E é isso que é importante, porque o que eu acho que é um problema quando a gente fala sobre certos assuntos, é que a gente parte de um lugar de ofensa. E o lugar de ofensa nunca foi um lugar de onde Jesus partiu para alcançar as pessoas. Sim. Então, é mais importante até do que você está falando, porque milhares de pessoas que foram feridas até hoje, é louco pensar que elas foram feridas pela Bíblia. Sim. Porque foi manejado da forma errada. Então, não é tanto o que você fala primordialmente, mas é o motivo que te move. Então, por exemplo, quando você fala dessa questão que você abordou com seu amigo, só o seu zelo de entender, sabe, de sair daquilo, é isso porque é isso. E não, peraí, você está buscando isso, nisso, deixa eu te mostrar que isso é isso. Só que qual é a questão? Isso demanda tempo, isso demanda atenção, isso demanda um lugar de empatia. E a maioria das pessoas, quando elas param para perceber, elas não conseguem estar nesse lugar. Por quê? Porque elas não estão fundamentadas no amor e na verdade. Então, é necessário pagar um preço para você ter essa voz que não abre mão da verdade, mas que através da verdade aproxima as pessoas. Então é louco você pensar em Jesus. Jesus nunca negociou os princípios. Jesus nunca negou uma verdade. Jesus não pecou, mas a postura dele, a motivação dele era o que fazia com que as pessoas se aproximassem dele. Então eu acho que o que a gente precisa refletir peraí, é uma coisa que eu faço sempre, porque eu já produzi muito conteúdo a partir de ofensa em nome de Deus, achando que eu tinha que ser um advogado de Jesus. E depois eu fui perceber assim, o que me moveu aqui não foi amor. E a palavra fala que se não for por amor, de nada vale. Então assim, eu acho que é um momento de a gente sair desse lugar de ofensa, porque se a gente for sincero e refletir, a gente ainda tem muito disso. Quanto do que a gente fez, se a gente parar e refletir, você que está assistindo, quanto do que eu falei em nome de Jesus foi por ofensa? Você vai ver que é mais coisa do que você imagina. Então, e aí é a questão. Se eu falo por ofensa, o que eu estou precisando? Receber do coração de Jesus. Jesus, me fala o seu motivo, me dê o seu olhar. Quando você olhou para aquela mulher, pega no ato de adultério, não só o que você fez, mas qual era o seu sentimento por aquela mulher. Compartilha comigo, porque às vezes a gente vê pessoas que vivem realidade e a nossa reação natural é um desgosto, é uma repulsa até. E esse dia eu estava conversando com o Bernardo e ele teve uma reação assim de uma pessoa... E aí na hora ele falou assim, nossa, cara, eu não posso ter esse tipo de sentimento por essa pessoa. A gente precisa buscar... Jesus, olhando para Igor agora, por mais que eu possa estar discordando completamente de um estilo de vida que ele está vivendo, qual é o seu olhar para ele? Exato. Qual é o seu plano para ele? Compartilha isso comigo. Porque aí você sai de eu vou estabelecer o que eu acho que você tem que viver. Ter a ótica de Jesus, né? Muda tudo. Olhar para a terra não com a visão terrena, mas olhar para a terra com a visão do céu para a terra, né? Exatamente. Isso muda tudo, realmente. E, cara, tem umas frases aqui suas que eu já anotei aí ao longo desse tempo. Eu botei aqui. E só para concluir, cara, outra parada também que eu gosto muito de falar. Tipo, o homossexual, ele não luta contra a carne sozinho. O hétero também luta contra a carne. Né? Existem as tentações, existe o desejo carnal. Sim. Só que as pessoas, cara, elas entraram numa bolha de que o hétero também tudo pode e tal. Os religiosos que eu digo, né? Não os descrentes. Né? E aí acaba gerando um peso para quem realmente quer conhecer mais a Deus, só que a religião só afastou durante todos esses anos. Mas... E o pecado causou isso, né? Eu tenho até um IGTV que eu falei sobre isso, e que foi assim, acho que foi um dos conteúdos mais especiais, assim, que tem mais de ano e toda semana alguém vem falar para mim, assim, tipo, meu Deus, que eu falei sobre desejos desgovernados e como o pecado trouxe essa realidade para todos nós. E hoje nós temos o acesso ao governo de Cristo, que é uma decisão que a gente toma de Jesus governar sobre nós. Mas isso não quer dizer que não existam fragmentos desses desejos governados diariamente na nossa mente. Então, assim,
Isso é o perigo dessa narrativa de hoje em dia. Faça o que você tem vontade de fazer. Às vezes eu tenho vontade de matar alguém. E aí, eu vou matar alguém porque eu tive vontade? Às vezes eu não tenho vontade de fazer o que eu tenho que fazer. E eu vou deixar de fazer. Então, é uma narrativa que parece ser uma narrativa de liberdade, mas é um perigo. Que é você ser o que você sente. Por quê? Porque sentimentos mudam. Então se hoje eu me sinto assim, eu sou isso, e se amanhã eu me sentir outra coisa, eu sou outra coisa. Então, se daqui a um mês eu me sentir outra coisa, eu sou outra coisa. E a realidade é que tudo isso te afasta da sua identidade em Cristo. Imagina, a gente sabe quem a gente é em Cristo e a gente ainda assim tem dificuldades. Imagina você todo dia ressignificar quem você é. Parece lindo, mas chega um momento que você fica assim, meu Deus, eu tô cansado de todo dia ter que me descobrir de novo. Eu preciso saber quem eu sou. Então, assim, essa é uma narrativa que precisa ser quebrada. Agora, essas realidades são quebradas de uma forma correta. Então, assim, é uma motivação correta, é a ótica correta, é a sabedoria no falar. Então, tudo isso são necessários. Agora, são coisas necessárias que, para você alcançar, tem um preço a ser pago. Verdade. E se não estiver disposto, vai continuar afastando pessoas em nome daquele que aproximou todo mundo, que é uma baita de uma incoerência. Né? Verdade, irmão. A primeira frase que tem aqui, que é total ligada a isso tudo que a gente está falando, só quem não deixasse para depois. Da mesma maneira que o evangelho é inclusivo, ele é redentivo. E essa foi a... Falei, nossa, é isso. Uma coisa não existe sem a outra, né? Porque a gente vê pessoas querendo... Existe um desejo por pertencimento, né? Quem não tem isso? E você vê que, às vezes, a gente vê contextos, ideologias, cenários, onde pessoas elas são manipuladas por mentalidades, por ideologias mesmo, e elas se dispõem a fazer aquilo, a participar daquilo, simplesmente porque ali elas se sentem parte de algo. Exato. Elas se sentem amadas, elas se sentem... Eu tenho um propósito para minha existência. Então, a gente tem que entender que a gente está lutando contra isso. A gente olha ao redor e a gente vê, assim, por exemplo, organizações loucas que, sei lá, que fazem loucuras em nome de espiritualidade, em nome de fé. Eu já assisti alguns documentários que falavam sobre casos, assim. Teve um que era na Califórnia, que era uma religião que o cara abraçava e falava sobre causas raciais, falava sobre lutas de classe. Então, ele alcançou milhares de pessoas e depois ele comprou uma ilha e ele levou as pessoas para essa ilha. E lá era, tipo assim, ele tinha vendido uma fantasia, chegou lá, era bizarro, todo mundo era abusado sexualmente, as pessoas morriam, e aí quando isso veio à tona pra mídia, ele obrigou todo mundo a se dopar e foi o maior suicídio em massa da história. Nossa. Então, as pessoas... E aí eu vi uma vez uma matéria, eu queria lembrar o nome, eu não lembro o nome, mas de uma sobrevivente, que a menina convenceu a mãe aí, e a mãe morreu e ela sobreviveu. E ela sentindo peso, né? Eu matei a minha mãe. Eu fiz a minha mãe para aquele lugar. Tudo por conta de um ideal. De uma ideia de aqui eu pertenço, aqui eu sou aceito. E por isso que é tão importante a gente... Eu acredito no que é primordial. Nada vai substituir a Bíblia. Nada, nada. Então, a gente também tem uma galera que caminha para um lado, tipo assim... Eu vi um cara falando assim... Se a gente não falar sobre filosofia, as pessoas não vão aceitar Jesus. Sim. Mas isso é muito louco, porque a gente precisa crer que a Bíblia ela é suficiente para gerar um novo começo em alguém. Sim. Então, assim... agora, isso não quer dizer que a gente tem que ser ignorante em relação a essas coisas, porque isso podem ser pontes para essas pessoas. Então, por exemplo, hoje, às vezes alguém vai olhar meu Instagram e acha que meu Instagram é super fútil, porque eu faço, sei lá, publicidade para algumas marcas, mas Deus sabe o quanto eu coloco de propósito e de desejo de alcançar as pessoas que estão por trás dessas marcas, dessas empresas. Ele sabe que, por mais que aquilo ali seja visto como algo fútil, aos olhos superficiais, existe um propósito por trás daquilo. Então, essa frase, para mim... ela é muito importante a gente acreditar nela, porque a gente não pode cair numa armadilha de incluir as pessoas e não levar elas a uma redenção. Porque no Evangelho, Jesus não fazia uma coisa e não fazia outra. Ele falava, venha, aí depois ele falava, carregue tua cruz. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. A gente vai incluir todo mundo? Sim. Agora, a gente não vai abrir mão do que a gente escolheu viver e do que a gente acredita que foi proposto pra gente. E aí, cabe a gente acreditar que o Espírito é suficiente, que a palavra é suficiente para convencer as pessoas a viverem isso também. Então,
no evangelho é isso, é inclusão e transformação. Não tem como uma coisa estar separada da outra. Sim, top, mano. Uma vez eu falo demais, gente, me ajuda. Vai lá. Uma vez eu tava em casa, assim, eu tava pensando assim, Deus, por que você me ama, sabe? Eu tenho essas crises existenciais, assim, Deus, tipo assim, nossa, por favor, me odeia, porque eu dou tanto motivo pra você me odiar, me odeia. E aí Deus me deu uma visão, assim, que era um pai e ele chama um filho pra cozinhar com ele. E o filho faz mó lambança, assim, suja tudo. O fogão fica todo sujo. E aí Deus me mostrava o olho brilhando do pai, assim. E aí Deus falava assim, o que eu quero é comunhão com você. Não é você fazer algo pra mim. Eu sei que eu faria melhor. Mas você estar comigo me traz alegria, né? Então é isso que a gente precisa lembrar, né? Estar, pertencer é algo que pulsa no coração de Deus. A obra da cruz mostra isso. Jesus vindo e morrendo por nós para nos ter de volta é a prova viva disso. Então não pode existir uma realidade que fale mais de pertencimento e de inclusão do que o evangelho. E aí que tá. Por que quando eu falo que eu sou evangélico, a reação natural das pessoas é uma repulsa ainda? Meu pai, eita Jesus. A pessoa fica desconfortável. Eu falo, eu quero chegar no momento que eu vou falar que eu sou crente e as pessoas não vão ficar desconfortáveis com isso. Então é o nosso papel. Não é de ressignificar, não é trazer um novo significado. É mostrar o que é o plano de salvação de verdade, é mostrar o que é o evangelho. E as pessoas que não vão se assustar são aquelas que já estão com seus corações quebrantados. Exato. Que a gente está avançando para tempos que vai ser cada vez mais difícil as pessoas aceitarem de boa, né, o fato de a gente ser crente, de crer em Jesus. Isso faz parte também de uma agenda escatológica, né? Faz parte. Pensamento marxista, Total. todas essas coisas que veio para descredibilizar ou tentar descredibilizar Jesus, né? Sim. Mas quando Jesus é atacado, nós que somos atacados, porque ele é o nosso único suficiente Salvador, ele é o Senhor de nossas vidas. E essa questão da perseguição pelos motivos certos, né? Porque quantas vezes a gente é perseguido pelas nossas incoerências, pela nossa perseguição, pela nossa, sei lá, pelas nossas falhas éticas, morais. Exato. E aí a gente fala, ai, mas eu tô sendo perseguido em nome de Jesus. Não, ser perseguido em nome de Jesus é ser perseguido pela verdade. Então, assim, é o que o pastor Márcio Valadão fala, né? Cara, se alguém quiser falar de mim, vai ter que mentir, porque eu quero ter uma vida tão reta. Por isso que quando inventam alguma coisa de mim, eu nem fico tão mal assim. Porque eu falo, cara, glória a Deus que essa pessoa teve que inventar pra falar mal de mim. Porque o pior seria se eu tivesse deixas para essa pessoa usar as minhas próprias vivências para falar contra mim. Então, irmão, se você tá assistindo isso e estão mentindo sobre você, isso pode ser um bom indício, que você tá tendo uma vida reta. Verdade. E, mano, outra frase aqui, que eu tava uma vez até numa ação lá da nossa igreja, né, do Ministério Hope, dentro do lixão de Itaoca, né, lá na Praia da Luz. E quando eu vi algumas crianças em meio àquela realidade hostil ali, medíocre, né, miserável, logo me veio essa frase: quem não se compadece de uma realidade que não é sua, nunca foi verdadeiramente grato por Jesus ter se compadecido de uma realidade que não era dele. Mano, essa frase aí eu vou até repetir para você não precisar voltar o vídeo. Verdade. Quem não se compadece de uma realidade que não é sua, nunca foi verdadeiramente grato por Jesus ter se compadecido de uma realidade que não era dele. Caio Mota. Jesus Cristo, porque eu olho isso e falo, nem acredito que eu falei isso. Essa é forte. Mas e é exatamente isso. Jesus se compadeceu de uma realidade que não era dele. Jesus se compadeceu de uma burrada que não foi ele que fez. E Jesus não só se compadeceu, mas ele pagou um preço. Então, assim, esse é um crivo também que a gente precisa fazer essa relação. Cara, se eu olho para uma realidade... E eu acho, Igor, é uma coisa que a gente tem que ser sincero. Sim. Que a gente tem uma natureza caída, que ainda conflita com a gente. Então, quando eu falo essas coisas, eu não tô nesse ideal. Eu tô longe de estar nesse ideal. Mas eu uso isso como um termômetro para mim. Então, assim, quando eu passo por uma rua e vejo uma realidade que eu sei que aquilo ali toca o coração de Deus e aquilo não me toca, eu não vou me condenar, mas eu vou falar assim, peraí, opa, alguma coisa eu preciso ajustar aqui. Então, essas coisas que a gente está falando não é para gerar uma condenação, tipo, nossa, isso é um ideal muito distante, eu não vou conseguir ver isso, mas é uma reflexão diária. E se a gente for sincero, a gente precisa melhorar muito. Até quando acho que foi no dia que eu preguei essa palavra,
Eu falei que nessa semana eu tava tão cansado, né? E hoje em dia também tem essa narrativa de, tipo, eu preciso cuidar de mim. Tchau, todo mundo. Não vou fazer o bem pra ninguém porque eu preciso cuidar de mim. E até certo ponto ela é importante, mas até certo ponto ela também é egoísta, sabe? Então eu comecei a usar uma justificativa. Olha que loucura, eu não queria pegar Uber porque eu falei assim, se eu for de Uber eu vou ter que evangelizar o cara. E parece assim, mas se a gente for sincero, a gente passa por situações assim, não quero. Quantas vezes eu já procurei outro elevador porque vi um vizinho meu que eu não queria entrar no mesmo elevador que ele? Quantas vezes eu fiz isso? Agora, quando eu faço isso, vem aquela voz do Espírito assim, eu falo, cara, eu ainda preciso ser transformado. E não é condenado, é transformado, que a palavra fala. Quando a gente contempla, a gente é transformado. Então, quando eu olho um padrão de Deus que eu ainda não alcancei, eu não vou ficar olhando pra mim e me condenar. Eu vou olhar pra Ele para que eu seja transformado e para que eu possa resplandecer isso. Então, assim, é uma longa caminhada, todo mundo ainda pode melhorar muito, eu me coloco no centro disso. Sim, é isso, irmão. E vamos sendo aperfeiçoados até o retorno, né, do amado. Filho. Pensa num processo. E a outra frase aqui é a última, né? Foi difícil escolher só essas. Meu Deus. Só quem conhece o plano pode propagar a esperança em meio ao caos. Então, por isso é tão importante a gente conhecer o plano de Deus, a gente se relacionar com Deus através da leitura, né? Sim. A gente precisa ler a Bíblia para não ser também enganado por falsos mestres. E conhecer o plano, cara, é tudo, né? É tudo. É o que faz você se manter fiel. E, assim, por muito tempo, conhecer o plano era tido como uma coisa que só os pastores precisam fazer. Só os que amam escatologia precisam fazer. E se a gente lê a Escritura, a gente vê o quão perigoso é para os dias que se aproximam a gente não conhecer o plano. Então, assim, deixa de ser uma coisa, é um plus na minha vida, eu sei de não sei o quê. E passa a ser uma coisa que é necessária para você discernir o tempo e as estações. Então, se você não discerne o tempo e as estações, eu fico pensando, no tempo que a gente está vivendo, já é tenso. Se você não conhece o plano. As coisas que estão começando a acontecer na agenda desse mundo. As coisas estão se desenrolando, a rapidez como algumas coisas estão avançando, a rapidez como algumas ideologias estão dominando e ganhando espaço, cada vez mais cedo. Esses dias recebi um vídeo de uma escola e era tipo assim, uma parede toda pichada e você não tem noção das coisas que estavam escritas naquela parede, uma escola. Então, assim, conhecer o plano... É isso que a gente precisa entender. Não é conhecer para falar sobre o plano. Eu vou conhecer o plano para eu estar aqui no podcast e falar. Não. É conhecer para você se manter fiel. E todo mundo vai precisar se manter fiel. Então, a gente tem que sair dessa ótica de eu vou conhecer se eu tiver um chamado que eu tenho que pregar. Ou se eu tiver uma grande influência. Não, você tem que conhecer o plano para você se manter fiel. Se você quiser se manter fiel, você vai ter que conhecer. Então, enquanto você tratar isso como uma possibilidade e não como uma prioridade... Já dá ruim hoje, imagina nos próximos dias. Então, conheça o plano, gente. Exatamente. E, cara, algo que você falou também que é incrível, que a gente tem a visão, né, de quem tem sede, é aquele que está desfrutando de Deus sem parar, aquele que está mergulhando, é esse cara que tem sede da palavra, é esse cara que tem sede de Deus, mas você trouxe uma ótica diferente, né, de pessoas que têm sede sem ainda estarem mergulhando em Deus, que foi o que você trouxe lá em Isaías, né, no capítulo 55, versos 1 e 2, que diz, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comem. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. É uma pergunta, né? Porque vocês gastam. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. E mais à frente, versos 6 e 7, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Eu precisava ler essa passagem aqui com você, muito forte, porque realmente é um chamado para as pessoas que ainda não e o texto é para quem ainda não vivencia isso. Então, isso que é importante, né? Isso que você falou. São pessoas que ainda não estão vivendo
E a ótica de Jesus faz a gente perceber que elas são sedentas. Então, o que mudou a minha vida hoje é ver pessoas fazendo coisas que me escandalizariam, que eu sei que são contrárias ao plano de Deus, e eu olhar para aquela pessoa no meio da loucura dela e falar assim, essa pessoa tem sede. Tipo assim, eu lembro quando eu passei pelo meu processo de conversão, eu comecei a entender algumas coisas, alguns lugares que não me cabiam mais, algumas práticas que não me cabiam mais. Eu lembro que eu tinha um aniversário que eu tinha que ir, que era uma das minhas melhores amigas, que era numa noitada. E aí eu cheguei lá e eu vi, tipo assim, uma menina quase sendo abusada, assim, assediada. E naquela época a gente não falava tanto sobre isso, né? Então era tratado como uma coisa mais normal, assim, o cara ficar insistindo e a menina... E aí aquela menina cedeu e assim... Ele passando a mão nela toda e Deus me fez olhar para aquela menina com a ótica dele. Aí ele falou assim, ela quer o que você tem. Ela tá buscando naquilo ali o que você tem. Então, quando a gente tem essa ótica de olhar as pessoas e ao invés de se escandalizar com elas, entender que isso é um anseio pela verdade, a gente pode ver pessoas fazendo as coisas mais bizarras e ao invés de a gente criar mais um muro e falar assim, meu Deus, quero estar longe disso, a gente fala assim, eu tenho o que eu sei que vai saciar essa pessoa verdadeiramente. E aí, ao invés de a gente se afastar, a gente se aproxima dessas pessoas. Então, eu acredito que essa é uma ótica essencial de a gente ter. Porque todo dia, por exemplo, eu recebo no direct uma notícia de alguma coisa bizarra. E as pessoas assim, nossa, olha que nojo isso. E eu fico assim, cara, esse não é o espírito certo. Não é a ótica certa. A gente, obviamente, não pode concordar. Mas a gente precisa entender que por trás daquilo ali tem pessoas perdidas. Tem pessoas que Jesus amou a ponto de pagar o preço por elas. Então, eu acredito nisso, sabe? Na gente criar pontes. E criar pontes não é ajustar o evangelho, não é ficar querendo dar roupagem nova o tempo inteiro, porque isso também é um perigo, que moda passa, então você vai ficar ajustando o evangelho o tempo inteiro. É igual da identidade. Um dia você é uma coisa, outro dia é outra. Não. Então, assim, eu acredito que muitas vezes esse desejo da gente sempre trazer uma nova roupagem... E olha que eu sou líder de criatividade, mas trazer sempre uma nova roupagem, uma não sei o quê. Não, porque a gente tem que atrair as pessoas. Esses dias o Espírito Santo falou pra mim, até que ponto isso não é uma desconfiança que você tem de que o evangelho é suficiente? Exato. Porque eu creio, eu vou fazer artes lindas, eu vou produzir conteúdos incríveis. Mas eu não quero que uma pessoa chegue na igreja, ela pode chegar por causa disso, mas o que vai manter ela ali é a presença de Deus. Exato. Então, a gente pode ter o melhor equipamento? Deve ter. Eu acredito nisso, porque se o mundo tem, Exato. se o diabo dá... Esses dias o pastor Felipe levou a pastora Mariana pro Copacabana Palace. E aí fica, né, Agilidade? Meu Deus, quanto que é uma diária do Copacabana Palace? Não sei o que, se pudesse, tava lá também. E ele falou, cara, eu tô lá, sabe? Quantos homens podem estar com prostitutas ali, sabe? Pecando. E eu tô lá levando a minha esposa pra gente usufruir de um momento de intimidade. E eu vou ficar com essa mentalidade, eu não posso fazer isso. Então eu acredito numa igreja que é exemplar, que também é uma referência em tecnologia, em criatividade, em cultura, em entretenimento. Mas o que a gente não pode perder? Isso não é suficiente para as pessoas serem transformadas. Exato. Isso é suficiente para a gente ser uma referência até, ser uma galera cool, até para as pessoas virem conhecer. Mas se a gente não tiver presença manifesta de Deus, elas não ficam e elas não são transformadas. Então, isso que é muito importante, né? Exato. Esse é o entendimento do que Paulo fala em Romanos 12:2, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Então, quando a gente tem essa mentalidade, a gente tem essa convicção de que a gente não pode, não deve se amoldar, é lícito ter todas essas coisas. É incrível demais, né? Eu fui um cara que eu fui atraído por isso. Sim, eu também. E foi uma estratégia para me manter ali. Sim. E a partir dali eu fiquei firme porque eu tive o entendimento de buscar a Deus e tal. O Espírito Santo me incomodou, me convenceu. Sim. E aí sim, porque isso é sensacional. Quantas pessoas, né, não elogiam, quantas pessoas... Claro. Quantas igrejas, cara, não tem a Lagoinha como referência, e isso é extraordinário. É isso aí. Mas tem que ter presença de Deus, tem que gente. ter. Tem que ter. Se não tiver, pode ser, né, mais tecnológico que for. Vai ser só um programinha pra pessoa. É isso, mano. E é incrível que a nossa liderança, né, reflete essa presença gloriosa de Deus. Sim. Os pastores Felipe e Mariano são pessoas sensacionais de Deus, né? São líderes, cara, que são
nossas maiores referências hoje no Brasil. E outra frase aqui, cara, eu deixei aqui bem no finalzinho, que eu queria que você falasse sobre ela, porque ela pode ser muito mal interpretada. Eita. Porque diz assim, o maior evangelismo é você ser uma boa pessoa. Uhum. E eu concordo, tá? Com Sim. essa frase. Mas ser uma boa pessoa é muito relativo. É muito relativo. Porque uma boa pessoa, ela pode fazer boas obras, né? Uma boa pessoa pode ser uma boa pessoa sem viver para Deus, sem uma vida com Deus. Sim. Volta para essa questão, né? A moralidade, ela faz a gente significar coisas sem precisar necessariamente da cosmovisão cristã, né? Então, quantas vezes eu também já ouvi, mas por que fulano vai para o inferno? Ele era uma boa pessoa. Mas a palavra também fala, né? Que Deus considera as nossas obras distantes dele trapo de imundície. Então, assim, o contexto de quando eu falei essa frase porque, para mim, o que significa o evangelismo? É a aproximação para apresentar o plano de salvação. Evangelismo é isso, gente, tá? Evangelismo não é tum-tum-tum, vai lá e quero no Rock in Rio pra evangelizar. Vai lá, rebola e fala, Jesus chama. Não. Evangelismo é apresentar o plano de salvação para as pessoas. Pode ser no Rock in Rio? Pode ser no Rock in Rio, mas tem que ir com esse objetivo. Mas o que eu acredito? Eu percebi aquilo que eu tava falando do exemplo que eu usei no começo com a minha amiga quando ela veio me contar de um relacionamento homem que ela tava vivendo. Eu ser uma boa pessoa e eu evidenciar aquilo, isso respaldou o que eu falei para ela. Então, hoje em dia existe muita desconfiança, né? Tá todo mundo querendo algo da gente. Então, sempre que alguém vem e é uma pessoa muito boazinha, as pessoas já falam assim, ih, tem alguma coisa aí. Então, quando eu falo sobre ser uma boa pessoa e isso ser um instrumento maravilhoso de evangelismo, é que isso respalda o que você fala. Por exemplo, nesse contexto eu falei de um estágio que eu fiz e o meu chefe, ele era ateu. E eu cheguei lá e Jesus falou assim, não fala que você é crente. E aí eu já virei e falei assim, é o diabo, né? Tô com vergonha, meu Deus, tô com vergonha de falar que eu sou crente. E Deus falou, não fala ainda, não é o momento. E aí a mente religiosa nossa já fala assim, como assim? Eu não vou falar que eu sou... E eu fiquei quieto. E era um ambiente onde tinha muita sujeira, assim, a gente ouvia muita coisa... Era bem pesado, assim. E eu ficava assim, Deus... E aí Deus ficou falando assim, seja a melhor pessoa. Seja o mais assíduo. Seja o mais responsável. Seja o mais amoroso. Seja o mais bem educado. Fale com todo mundo. Abraça a pessoa da recepção. Abraça o funcionário X. Fala com todo mundo. Esses ambientes, assim, era uma parada voltada para política. A gente vê muito esse jogo de interesse, né? Aí eu falo bem da pessoa, se ela me oferece algo, aí ela sai e eu queimo ela para todo mundo. Então Deus falou assim, seja o contrário disso. E aí, teve um momento onde o meu chefe ele me adicionou no Facebook e ele viu um vídeo meu falando sobre Jesus na época. E aí, aquilo ali, ele ficou chocado, assim. E o Espírito Santo me falou a reflexão que ele teve. Foi tipo assim, nossa, esse menino tá aqui. Todas essas semanas, acho que eram uns 2, 3 meses que eu tava até esse momento. E eu acho que ele começou a refletir tudo que eles tinham feito na minha frente. Tudo que eles tinham falado. E eu acho que o que mais constrangeu aquele cara foi a minha postura. Que não era uma postura de concordar ou de brincar com aquilo, de achar engraçado e alimentar aquilo. Mas de ainda assim amar eles. E eu senti que aquilo ali... foi o respaldo que eu precisava para que o meu chefe ateu passasse a admirar a minha vida, assim, e ter um olhar de curiosidade. Então, ser uma boa pessoa não é tudo. Mas eu acredito que ela é uma ótima estratégia inicial para você conseguir apresentar para as pessoas, porque isso respalda as pessoas, isso constrange as pessoas, isso respalda você para as pessoas. Quando esse cara para e fala assim, nossa, mano, porque o crente que ele tinha na cabeça dele, diante da primeira daquelas falas, ou botaria a mão na cara dele e falaria que ia todo mundo pro inferno, ou ir embora. E o simples fato de eu permanecer ali... E amar, para mim, o Espírito Santo me falou que aquilo ali foi extremamente importante. Então, essa frase, ela tem que ser... Cuidado, não poste na internet, tem um contexto, mas eu acredito que é uma ótima estratégia. É quando a sua vivência, o seu caráter respalda, porque não adianta, cara, o que tem de gente falando em nome de Jesus e não tem um caráter que respalde isso. Cara, você quer evangelizar seu emprego, você chega atrasado, você não é comprometido com as suas tarefas, você dá jeitinho nas coisas, você mente,
desculpa. Exato. Então, assim, eu acredito que você ser uma boa pessoa é o respaldo que a gente precisa para que isso aqui não seja letra, para que isso aqui seja poder de Deus manifesto na vida das pessoas. Sim. Fazer tudo para a glória de Deus, né, Para a cara? glória de Deus. As pessoas também têm uma mentalidade, isso também já é muito falado, né, em nosso meio, nas igrejas, que as pessoas acreditam, entendem que viver ministério é em cima de púlpito. É ser um pastor que vai ter vida com Deus. Não, mas o que a gente faz, né? Seja a nossa profissão, seja se a gente está dentro de uma universidade, Sim. todos esses locais, a gente tem que refletir a Deus, a gente tem que se posicionar, tem que entender aquilo ali como um campo missionário, Sim. né? Até como um ministério. Sim, e entender que você vai prestar conta disso também para Deus, né? Exatamente. Nem todo mundo nasceu para viver para a obra de Deus. E a obra que eu digo dentro da igreja. Porque as pessoas pensam que é o limite da obra. Exatamente. Pregando e tal. Vai pregar, pô, dentro do trabalho. Foi uma frase que você falou no início. Pregue o evangelho. Se precisar com palavras. Tem que pregar mesmo com palavras, com palavras, com vida, com tudo. Uma coisa não anula a outra. Eu mesmo, assim, recebia muitas palavras. Você vai falar para a multidão. E eu entrava em crise, né? Que eu sempre, não sei se parece, mas eu sempre fui muito tímido, assim. Eu, para apresentar um trabalho na escola, eu tinha caganeira a semana inteira, crise de ansiedade, ficava cheio de bloco, assim, sério mesmo. E assim, por exemplo, eu tenho um chamado pastoral. Agora, eu não coloco Deus numa caixa de como ele vai exercer isso. Eu acredito que eu já exerço isso da forma como Deus me confiou nessa estação. E pode ser que um dia eu esteja à frente de um ministério, pregando semanalmente, pode ser. Mas eu não vou colocar Deus nessa caixa. Agora, eu vou ter zelo com o que ele me confiou, sabendo que no final das contas não é a aprovação das pessoas que vai determinar se Deus vai me aprovar ou não. Então, a gente tem que ser fiel. Então, um dia Deus virou e falou assim pra mim: Caio, você ouve sobre milhares de pessoas que vão te ouvir. E quem disse que isso é necessariamente você num púlpito e milhares de pessoas? Aí Deus virou e falou assim: eu vou te conectar com pessoas chaves. E eu vou te conectar, tipo assim, vou te conectar com esse cara que é uma celebridade e você vai evangelizar ele. Você vai falar do plano de salvação pra ele e ele vai alcançar a multidão. E no final você vai receber galardão por isso também. Então, assim, não é porque você ouviu na sua infância que você vai falar para milhares de pessoas que isso precisa ser direto. Então, assim, eu acho que a gente às vezes tem uma ótica muito egoísta e egocêntrica dos nossos ministérios. Sendo que o meu ministério, ele faz parte de um corpo, ele coopera com uma missão que é além da minha missão pessoal. Então, qual é a sua missão no ministério? A minha missão é ser parte do corpo e cooperar com o que Deus me determinar para cada estação. Então, a gente precisa tirar esses tabus, sabe? Quebrar esses tabus. Quebra o tabu. Mas não segue quebrando tabu, não. Siga isso. Por favor. Quebra o tabu da Bíblia, amado. E a gente precisa entender isso, sabe? Tipo, então, nossa, hoje, às vezes eu tô conectado com uma pessoa e não necessariamente uma pessoa também tem que... então eu só vou me doar por pessoas grandes. Claro que não. Às vezes é uma pessoa aqui que hoje ela pode ser uma pessoa, mas amanhã ela pode causar um impacto em uma outra pessoa que aí vai causar em multidões. Então, nem tudo vai ser direto. Nem tudo é você e a multidão, você e a influência, você e milhares de seguidores. Não, porque é hipócrita a gente chegar e falar assim, todo mundo vai ser influente em números. Não, e quem disse que influência é número? Exato. Entendeu? Eu posso ser influente falando pra você e você talvez vai passar isso num próximo podcast e talvez não vai ser 1 milhão, mas vão ser 100 pessoas que vão ouvir e dessas 100, milhares. Então a gente precisa entender que o nosso ministério não é nosso, né? Isso faz parte do corpo também, como se propaga, como se cumpre. Então o ministério pastoral não é só o Bernardo pegando o microfone e pregando no sábado. É a vida na vida, é discipulado, é dia a dia. É o quanto ele leva isso para além daquele espaço físico que a gente tem como igreja. Então são várias coisas que entram nessa equação, né? É fazer a vontade de Deus, né, irmão? Tipo, qual o seu chamado? Pô, meu chamado é ser apaixonado por Deus, conhecer a Deus. Quantas pessoas paralisadas, né? Porque, eu não faço nada porque eu não sei o que eu sou. Tá, você é filho, você foi amado, então você tem o suficiente para você fazer muita coisa. Você é reconciliador, 2 Coríntios 5,18. Todos nós recebemos o ministério da reconciliação. Então, assim, o que você recebeu, você tem a capacidade e o desígnio, né? Porque não é só uma capacidade, então tem capacidade se eu quiser. Você tem um desígnio, você tem uma orientação, você tem uma ordenança de Deus. Vai e faça discípulos, vai e pregue. Então,
você já tem o seu chamado que você precisa. E às vezes é cumprindo isso que você começa a detectar Exato. qual é o seu chamado mais específico. Como é que eu descobri? Vivência. Exato. Falando, servindo, conhecendo áreas, me conhecendo também. Pera, deixa eu ver as aptidões que Deus me deu, deixa eu ver o que queima no meu coração. Cara, fazendo isso daqui é incrível para aquela pessoa, mas não queima no meu coração. E tá tudo bem, não vou me condenar, porque eu sou parte de um corpo. Então alguém foi chamado para essa parte. Então assim, eu fui servir na recepção, não gostei. Eu devo ser a pior pessoa. Não, talvez você não foi chamado para aquilo, ou não foi chamado para aquilo naquele momento também. Então eu também não gosto dessa ideia de a gente segmentar o nosso chamado e tipo assim, se meu chamado é pastoral, eu vou ficar aqui parado até eu ter um púlpito, você não vai ter nunca. Exato. Porque Deus te ama a ponto de não te dar. Então assim, o pastor Felipe fala, o cara fala que tem chamado pastoral e não quer estar no GC. Não cuida de um GC. Como é que você quer que eu acredite que você tem anseio em cuidar de pessoas se no contexto onde você está, você não faz. Então, onde você está, você pode exercer o seu chamado. Você pode ter uma pessoa te ouvindo ou você pode ter 1 milhão. Isso não é uma desculpa para você não cumprir o seu chamado. Quando alguém passa por aqui, eu ia até falar sobre GC, né? Eu ainda não falei, né, no podcast aqui o que é GC. GC é um grupo de crescimento da nossa igreja, né? São células, pequenos grupos, como você preferir chamar, como que sua igreja chama. E o Caio, ele foi líder de GC junto com o Bernardo. E é justamente isso, né? Muita gente quer ser pastor, mas ela não dá o seu melhor ali no grupo que ela está inserida. E não sabe quanta treta a gente enfrentou. Hoje em dia eu fico tão feliz que hoje em dia tem a liderança bonitinha de seus pastores. Eu falo assim, Jesus, na minha época era freestyle, meu filho. Vai, cuida! Né? Era doideira. Já, só pra contar pra vocês saberem. Numa época, e olha que eu era um bom líder, gente. Eu não acho que eu era um líder ruim, não. Fizeram um grupo, umas 25 pessoas de GC pra falar mal de mim, você acredita? Grupo. E eu descobri. Então, assim, a pessoa quer o resultado, mas não quer passar por essas coisas. Verdade. Então, assim, mas eu viro e falo, cara, eu nunca cresci tanto igual eu cresci liderando no GC. Eu nunca aprendi a amar. De chegar assim e querer esmurrar uma pessoa e aprender a amar aquela pessoa, não de falsidade. Então, assim, você tem... No contexto onde você tá, você tem a chance de implementar o seu chamado e começar a viver isso. Então pergunta pra Deus, eu tenho esse chamado. Eu tenho chamado de missões. É aquele clichêzão, né? E a missão na tua rua, e a missão na tua casa. Eu não gosto de extremos também, sabe? Porque senão as pessoas falam assim, então você não pode ir pra nação nenhuma se sua família não for convertida. Não é assim. Mas eu acredito em a gente não ser omisso. Nenhum contexto onde a gente está inserido. Então, às vezes é aquilo que eu falei, eu faço umas coisas com umas marcas e às vezes Deus me diz assim, cara, isso não é só pra você, isso não é só pro seu deleite, não seja omisso, você carrega alguma coisa. Aquilo que eu falei quando eu preguei também, uma mulher de uma marca me mandou uma mensagem assim, lista de transmissão. E depois ela falou, como tá o seu final de semana? Eu sabia que ela só queria me vender. E Deus mandou mandar um versículo pra ela. Tipo assim, what the heck, o que eu tô fazendo? Mas você não ser omisso. Se você abre mão das suas desculpas e você vê cada oportunidade como uma oportunidade de apresentar Jesus de uma forma única. Muitas vezes de uma forma simples. Que não quer dizer que porque é simples é simplória. Então, tem que abrir mão de desculpa. Se você não abrir mão de desculpa, você não vai viver nada. Você vai viver uma idealização esperando um momento perfeito. E nem no filme da Disney mais tem momento perfeito. Tem muita treta, inclusive. Então, na nossa vida, que não vai ser diferente, né? É verdade, cara. E a gente vai vivendo de glória em glória, né? E são nesses casos que a gente vai ver a honra, mas a gente também pode passar pela desonra, né? E a gente vai sendo moldado, tudo né? Coopera. A gente vai sendo forjado, exatamente. E a gente vai amadurecendo de uma forma incrível que a gente não suportaria se já iniciasse vivendo algo grande. São os processos. Tem que ser fiel nas pequenas coisas. E os desafios, se eu fosse sincero, assim, eles cooperam bem mais do que as coisas boas, assim. Sim. Então, uma vez eu também tava assim e eu tava refletindo, cara, se eu pudesse ter escolhido viver muitas coisas que eu vivi, eu escolheria não viver. Falaria, eu não queria ter passado por isso, eu não queria ter enfrentado isso. Mas eu não teria as lições e os aprendizados que eu tenho hoje. Então, assim, hoje eu acredito que eu tenho melhorar muito, mas eu consigo amar as pessoas muito porque eu sei o que é o outro lado da equação. Muito porque eu experimentei isso na pele, né? Então, até as coisas trágicas que aconteceram na nossa vida e que às vezes a gente está se desgastando porque a gente quer uma resposta. Por quê? E eu tenho várias perguntas que eu não tenho resposta nenhuma do porquê aconteceu. Mas aí Deus também ressignificou e falou assim, para de perguntar por quê e começa a perguntar, para que pode ser útil? Então, não me pergunto mais por que aquilo aconteceu quando eu era criança, por que não sei o quê.
O que pode ser produzido a partir disso, Deus? E aí você vê, cara, que às vezes as coisas que mais poderiam te paralisar se tornam impulsionadores para você viver exatamente a vontade de Deus. Sim, amém, mano. Eu não quero falar mais nada, gente. Eu falei Amém. demais. Pô, Perdoa. imagina fazer corte desse podcast aqui com o Caio. Meu Deus, já tem 56 minutos. Mas de glória a Deus, cara. E irmão, eu vou partir para um momento agora que eu vou fazer assim, perguntas, é um momento de perguntas e respostas. Tá. Tá, então eu pergunto... Resumo, responde rápido, cara. Exatamente. Fala 3 palavras e cala a boca. Exatamente, não precisa ser só uma palavra. Tipo, Tá. você quer B? Não, pode responder tranquilo. Então eu vou começar Ai, meu Deus, tem te momentos perguntando dessas sobre um lugar. Um lugar... Tá vendo? Eu sou péssimo com essas coisas. Eu já tô assim, Qualquer é geográfica, disso aqui. Um lugar. Cardoso Moreira. É a cidade da minha família. Irado. É onde eu passei ótimos momentos da minha vida e eu acho que é um lugar que eu vou carregar pra sempre, assim. Top. Quais Ninguém são... sabe onde é Cardoso Moreira. Não faço a mínima. É Rio de Janeiro? Interior do Rio, Norte Fluminense. Quais são os seus aplicativos preferidos do celular? Vídeo brincadeira. Cara, tá, vamos lá. Instagram, Holy Bible, que eu tenho que falar. E... Sincero. E Videolip. Pra Videolip editar os é ótimo. videozinhos também. Aí, ó, pega essa dica, hein? Cinema ou cinema em casa? Cinema em casa e sozinho. Eu gosto de ver filme sozinho. Eu amo ver filme pra chorar, gente. Abrir o berreiro, assim. Então eu gosto de ver filme sozinho em casa pra eu poder, se eu quiser ajoelhar e chorar e orar, eu gosto assim. E um filme. Um filme. Meu pai do céu. Tu indica vários, nem vem com Eu essa. indico vários, mas é difícil. Deixa eu ver. Ai, meu pai. Tenho medo de indicar os filmes assim. Deixa eu pensar. Pula aí que eu vou Já pensar. é. Eu vou voltar em um segundo, gente. Já é uma cor. Uma cor verde. Amo verde. A moda é A moda é uma forma de expressão. Nike ou Adidas? E aí... Nike. Hoje. Eu era time Adidas, gente. Eu nem É. acredito que eu falo isso, mas hoje eu sou time Nike. Kanye West ou Kanye West ou outra coisa? Kanye West. Então, fico esperando aí. Ai, meu Deus. Um Gente, ator ou uma atriz? Uma atriz. Emma Stone. Eu gosto. E vou partir para a última pergunta, que é, depois você fica devendo um filme. Ele agora Livro. vai falar sobre um livro que impactou ele, Sim. que transformou ele. Eu quero saber sobre esse Tá livro, eu nunca impactando vi. muito, inclusive. Eu tô lendo. Eu falei assim, cara, eu não vou falar de um livro que eu não terminei, mas esse livro, cara, é Conhecer a Deus, do Billy Humphrey. Ele tá fazendo parte daquele podcast Gripped, que tá todo mundo ouvindo também. Esse cara é incrível e ele fala realmente assim, como o objetivo de Deus em tudo é ser conhecido e como isso reflete a nossa vida. Então assim, você como um marido para Bia, o maior objetivo de você como marido é o caráter de Deus ser conhecido. Você como um educador, o maior objetivo é o caráter de Deus ser conhecido. Então assim, ele fala como conhecer a Deus é fundamental e como isso se torna uma expressão em tudo que você fizer. Então, se você conhece a Deus, tudo que você faz se torna um catalisador para que pessoas conheçam a Deus. Então, assim, esse livro, gente, sério. E depois pesquisem sobre o Billy Humphrey também. Ele lidera uma casa de oração também nos Estados Unidos. Ele é incrível. O podcast que ele está fazendo também, Gripped, é muito bom. Então, assim, tudo que for dele, meu filho, pode botar um respaldo lá. Caio Motes. Top. E ouvir. Top. Indicação braba. E, cara, eu ia comentar isso, mas vou aproveitar para comentar agora no final. Fui convidado uma vez, falei isso com você, achei incrível. Fui convidado para levar uma palavra numa igreja para ministrar. E no café da manhã, eu trocando ideia ali com a rapaziada, era um grupo de jovens, né? Sim. E aí eles perguntaram sobre várias coisas lá da igreja, sobre a questão mesmo da mídia e tal, Instagram, todas essas coisas. E eles foram perguntar, você conhece Caio Mota? Falei, conheço. Você é amigo dele? Falei, sou. Aí eu fiquei assim, cara, mano, tu é uma referência, tá ligado? Pergunta se é boa, porque às vezes não é referência boa, com mas certeza, amém. eles fizeram várias perguntas e Legal. tal. E você já imaginou, cara, que chegaria a esse ponto
Você mesmo aí comentou que recebe sempre alguma mensagem. Se alguém te manda uma mensagem porque quer uma opinião sua, quer um respaldo seu, Sim. em algum momento você imaginou que viveria isso? Não, muito pelo contrário, assim. Nunca foi algo que eu projetei, que eu planejei. Quando eu era criança, eu tinha pavor, assim, até adolescente. Eu lembro quando eu era da minha antiga igreja, assim, antes de vir pra Lagoinha, eu tinha uma tia da célula, assim, que o sonho dela era que no culto de adolescente, que tinha 30 pessoas, eu abrisse falando, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu não falava assim, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Não, nunca vou fazer nada. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou grato, eu tenho muito temor, assim, porque não foi algo que eu construí na minha força, não é algo que tem o meu coração. Então, assim, é incrível que hoje tem uma galera que para me ouvir, mas também entendo que não é sobre mim. Então, se amanhã Deus levantar outra pessoa e a minha fase passar, tá tudo certo. Então, eu nunca imaginava. É um choque diário, assim, pra mim, mas mais do que um choque, é uma coisa que me deixa alegre. É uma coisa que me traz muito temor, assim. É tipo assim, cara, a minha vida precisa refletir Jesus. Porque tem pessoas que elas podem pegar uma coisa simples minha e elas podem usar isso também como um respaldo. Então, eu acho que aquilo me fez ter muito mais temor em ver se a minha vida tá realmente refletindo Deus ou não, assim. Eu acho que é isso. Incrível, mano. Super curti nosso bate-papo. Eu também, muito. A minha maior alegria é que eu posso trocar ideia contigo a hora que eu quiser. Verdade. Né? Mesmo quando eu demoro pra responder no WhatsApp. Caio é uma luta, hein, no WhatsApp. Mas é porque eu gosto de vida na vida, vida presencial. Chega de coisa online o tempo inteiro. Só o podcast, aí pode ser É isso aí, mano. Muito obrigado, tá, pela sua presença. Você é um cara incrível. Eu reconheço Deus na sua vida, que você continue fluindo, que você continue aí alcançando lugares inimagináveis, né? Que Deus continue te conduzindo, né, a lugares que você nunca imaginou que chegaria, né? Não só físico, né, que eu digo, mas enfim, tá? Volte sempre que quiser. Falo isso para todo mundo porque eu quero que volte mesmo. E espero realmente te receber aqui mais vezes, tá, irmão? Sim. Galera, muito obrigado. Quer falar alguma coisa aí? Nada, só agradecer, bro. Você é uma referência pra mim. Desde o primeiro momento que eu te vi na igreja, falei, esse garoto é meio esquisito, mas eu acho que ele é de Deus. E cada vez que eu tenho a oportunidade de estar com você, a sua vida respalda isso. E hoje é uma coisa que eu valorizo muito, é quem a vida me respalda, o que prega, o que fala, o que comunica. Então, vocês estão vendo aqui Igão falando várias coisas, mas pode ter certeza que se você não conhece esse cara, a vida dele respalda cada uma dessas palavras. Amém, amo você, amém. bro. Amém, tchau, meu irmão. Ó, se você curtiu esse vídeo, então deixa seu like aqui, isso vai ajudar muito. Se inscreva no canal. Se você lembrou de alguém enquanto escutava isso, pega esse link e envia para essa pessoa. Tenho certeza que vai abençoar demais ela. Valeu, galera. Dele, por ele, para ele são todas as coisas.